Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Jovens na Bolsa. Hoje eu estou com um dos maiores traders do país, com 1,5 milhão de seguidores nas redes, fundador de uma das maiores empresas de mercado financeiro do país, o Traders Club. Esse cara aqui tem 26 anos de mercado financeiro. Não parece, mas tem. Viciado em bolsa de valores e ações. Eu tô aqui com o trader mais raiz que eu conheço, Rafael Ferri. Pessoal, sem sombra de dúvida, esse aqui vai ser o podcast mais polêmico aqui do canal, mas além disso, eu tenho certeza que o Ferri vai passar excelentes insights para você que quer ganhar mais dinheiro com o mercado financeiro, ouvir um cara que é vencedor no mercado. Então a gente vai começar esse bate-papo, mas antes, editor, solta a nossa vinheta. E antes da gente começar, quero apresentar aqui o nosso patrocinador oficial do podcast, o escritório iHub Investimentos, escritório com mais de 1,5 bilhão sob gestão. Então, se você quiser abrir uma conta aqui na XP Investimentos e ter a assessoria da iHub, você vai clicar no link aqui embaixo na descrição, vai ter um link, você abre lá a sua conta, você vai receber uma mensagem do assessor diretamente no seu WhatsApp, atendimento via WhatsApp para você. E também os relatórios gratuitos que a iHub Investimentos oferece para os clientes. Então, vai ter um QR Code que vai ficar aqui em cima durante todo o podcast para você apontar seu celular e aí você vai conseguir fazer o download, acessar a plataforma e aí você tem acesso a relatórios de várias casas de análise, são relatórios pagos que você vai ter acesso de forma gratuita, beleza? E agora, finalmente chegou o momento. Vamos lá, obrigado pelo convite, Carol, prazer estar aqui. Depois de 2 anos. Depois de dois anos eu enrolando. consegui. A insistência é assim, né? A pessoa que como Exato. chama? Perseverança chama, né? Sim. Então é importante a pessoa ter perseverança. Eu sou assim também, eu também não desisto das coisas, não. Eu vou Não, até desistir jamais. Eu sabia que um dia você ia vir aqui. desistir nunca. Sim. Né? Só perde quem desiste. Exato. Pessoal, quero contar aqui, acho que o Ferri não sabe como que eu te conheci, porque é uma história assim que eu acho que todo mundo do mercado deveria conhecer, que é a história da DARF. Foi lá naquele momento que eu te conheci. E como que foi? Quando que o TC foi criado? 2016, 17. 16, primeiro faturamento de 2018, dezembro de 2018. Certo. Eu tive o primeiro contato ali em 2019, baixei o app, na época quase não era tão conhecido. Não era. Eu baixei o app, dei uma olhada, usei ali algum tempo e ficou ali, né? Foi quando eu criei os Jovens também, em 2019. E aí passou acho que um ano, 2020, né? Eu acompanhava já todo mundo de mercado financeiro. E aí apareceu um cara, se eu não me engano, foi o rapaz da Suno, que ele postou da DARF e falou assim, isso aqui, tipo assim, vocês acreditam nisso aqui? Era uma DARF, se eu não me engano, de R$1 milhão. 1.700.000, né? 1.700.000? Acho que era. Gente, tipo assim, o imposto a pagar era de 1.700.000. O imposto, ou seja, o quanto que o Ferri não lucrou naquele mês para pagar o imposto de mais de 1 milhão. Não, foi 2.700. 2.700? Ah. Cara, tipo assim, aí eu falei, quem é esse cara? Aí eu fui lá, te achei no Twitter, comecei a seguir, aí comecei a seguir o Pedro, o Beida, o Massa, comecei a seguir tudo. Eu falei, eu preciso acompanhar esses caras, porque eles são raiz, vencedores no mercado financeiro, né? Difícil. Eu preciso estar com quem difícil. ganha muito dinheiro. E aí, a partir dali, eu lembro que você até postou que foi recorde de assinaturas no TC. Teve um dia que nós fechamos 3.200 assinaturas. Sim, provavelmente foi bem próximo ali do dia da DARF. Não, ou acho não? que não. Foi depois? Não, foi depois. Na da DARF deu uns 1.500 assinantes, acho. Tá, foi depois. Ah. Mas então, assim, queria que você contasse essa história agora, nas suas palavras, a história da DARF. A história da DARF, bolsa é uma história de perder e ganhar, né? Então, pegar aí
Quem é muito bom, muito diferenciado, perde e ganha 50%, né? E os vencedores, os caras que perduram, são os caras que conseguem fazer a gestão de risco mais certeira, né? Então, quando tu erra a mão no risco, no controle de risco, acabou para ti, né? Então, pega os caras que fizeram trades muito vencedores, é o cara que montou uma operação e a operação deu certo e ele ficou levando ela dando certo. Quando a operação deu errado, depois de X%, ele cancelou, né? Então, eu perdi muito dinheiro, né? Algumas vezes já na bolsa, muitos. E ganhei muito em outras, né? Ultimamente ando perdendo um pouco também. Perdi bastante, na verdade. O mercado é cíclico, né? Às vezes a gente tem uma percepção de que um ativo está barato e ele fica muito mais barato, ou um ativo está caro e ele fica muito mais caro, né? Eu te dou alguns exemplos. Eu estava vendido em lojas americanas. Um caminhão. Né? Agora, recentemente? Não, a 110. Vai botar R$1 agora. Tava 12, 15, né, quando eu comprei e deu a fraude. Eu vendi a 110, eu estopei a 120. A máxima histórica foi 126. Eu tava vendido em Banco Inter. Lá, quando o Banco Inter valia R$300, eu recomprei a 250. Agora tá 12. Sim, esse eu lembro. Estava muito vendido em Banco Inter, eu era criticado todos os dias nas redes sociais. Estava muito vendido em Americanas, era criticado. Estava vendido em VEG, era criticado. E esses papéis, eles caíram horrores, né? E eu não perdi dinheiro nesses shorts. Eu estava vendido em Magalu contra a Via Varejo, no caso, né? Que a Magalu caiu, inclusive chegou a cair mais do que Via Varejo, num certo período. Ou seja, o trade daria certo, né? Se ficasse Via Varejo contra a Magalu, pelo menos tu não perderia dinheiro. Então, nessas idas e vindas, né, quando a gente ganha, a gente tem que pagar IR. Quando a gente perde, a gente fica com crédito de IR. Então, nesse momento, eu tô com crédito de IR. Tem um crédito, tem que ganhar muita grana aí para poder compensar o que eu perdi. Mas, sem dúvida, é uma história de sucesso, porque eu consegui fazer realmente fortuna com nada, né, e quando eu lancei o desafio da DARF, que foi um desafio, na verdade, sim, lancei, um hater qualquer me xingou, eu falei, cara, eu faço uma doação pro GRAC de R$50 mil. R$50 mil. Hoje, se tu me apresentar uma DARF tua, paga de 50 mil. Gente, isso deu o que falar, hein? Eu lembro. Aí foi lançado, então, né, o desafio da DARF. Porque, assim, a gente tem hoje no mercado... deve ter, sei lá, 500 influenciadores ou 1.000 influenciadores. A verdade é que ninguém ganha dinheiro. Entendeu? São pouquíssimos. Se tu pegar aí, apresenta a DARF, alguém... Olha, eu não estou dizendo o seguinte, o cara tem que estar ganhando dinheiro hoje. Alguma vez ganhou? Alguma DARF na tua vida 6015, que é o código de IR da recolhimento de bolsa. Quer dizer, os caras não têm nenhuma DARF nunca. Eles não perderam e ganharam. Eles não tiveram nem a experiência de ganhar. Talvez só perder. E aí eu fiz aquele desafio e o desafio virou uma coqueluche. Ficou em primeiro lugar no Trending Topics do Twitter. Eu lembro. Mostra a DARF. A hashtag Mostra a DARF ficou em primeiro lugar no Trending Topics do Twitter. Tamanho que pegou esse negócio do desafio da DARF. E aí ficou famosíssimo, né? A briga de DARFs e tal. E isso aí foi uma coisa que até um cliente meu muito grande falou, cara, essa daí tu encalacrou todo mundo, porque não tem o que dizer. Ou o cara pagou DARF, sim, ou ele não pagou DARF. Eu lembro que na época fizeram até você mostrar o comprovante, não foi? Porque começaram a falar assim, não, mas ele não pagou isso aí no banco, não é possível uma DARF de R$1 milhão. 2.700. E sim, né? Mas o ponto maior é que assim, as pessoas elas simplesmente não ganharam, né? Então, com esse desafio, apesar de o cara ter feito piada, chacota, né, e tal, sobre esse desafio, a verdade é muito clara. Ou tu pagou, ou tu não pagou. Ou tu ganhou, ou tu não ganhou. Não tem Sim. outra opção. Tanto é que isso virou uma chacota, né? Os caras que estão... o cara tá vendendo o curso. Pergunta se ele tem DARF paga. Né? Aí quando tu pergunta para qualquer um se o cara tem DARF paga, o cara te bloqueia. Te bloqueia, é isso. A regra é bloquear.
né? Então, isso aí foi um barulho muito grande que deu no mercado na época, né? Obviamente que polêmica atinge milhares de pessoas, né? As minhas redes hoje que estão bem mais poderosas do que eram na época, mas até, meu programa de domingo, eu faço um programa domingo 22h30, tá mantendo 50, 60 mil pessoas assistindo um programa sobre mercado, é muita gente. Sim. Né? 60 mil pessoas assistirem um programa que fala sobre mercado, domingo de noite, é um absurdo, é uma loucura a audiência. Né? E mesmo com todos os boicotes no Instagram e tal, a gente mantém uma audiência muito alta. Mas a pessoa gosta de polêmica e sangue na água, né? Tem sangue na água, o negócio aí dá audiência. E fala pro pessoal, com esses ganhos que você teve, que foram muito, muito grandes, você teve esses ganhos investindo no quê? Cara, como você investe hoje? As grandes... A minha filosofia, eu acho que está sempre evoluindo, né? Uma coisa é o jeito que eu cuido do meu dinheiro, que eu sou extremamente agressivo, na verdade, demais até. Tô tentando ser bem menos, eu acho que vou ser menos, tô me controlando para ser menos agressivo. Mas as grandes porradas que eu dei foram em opção mesmo, né? Uma ação em tendência de alta, e eu utilizo, na verdade, as opções para alavancar uma compra como se fosse à vista. Né? E então, em vez de eu tinha comprado R$1 milhão à vista, eu fui comprado em R$20 milhões à vista, né? Como se eu tivesse comprado à vista, mas eu estou comprado via opção. E aí tu acerta um trade e aí o lucro é fabuloso, né? Mas tem que acertar. O mercado de renda variável é sobre isso, é sobre acertar trades. Tem que acertar. E é difícil demais. O mercado é muito difícil, né? Pega os maiores vencedores aí, o Stuberg está há 2 anos sem ganhar dinheiro. É difícil. Sim. Que é o maior gênio aí que o Brasil já produziu de trading e tal, o Stuberg, do Verde. Há 2 anos ele não ganha dinheiro. Então, o trading, né? O trader, ele tem fases que ele ganha muito, fases que ele não ganha e fases que ele perde. Né? Estou para dizer que o trader ele está basicamente para o trading como está um jogador de futebol de elite para o futebol. O cara nunca está no auge sempre. O cara, esse campeonato ele está goleador, ele é vice-goleador, ele está de destaque. É difícil o cara se manter acertando tudo Sim. por muito tempo. Muito difícil. O mercado é muito difícil. Muito difícil. Então você falou que as grandes tacadas foram com opções. As grandes porradas foram com opções. E o seu patrimônio, o seu capital, você deixa hoje mais em ações? Mais em ações. Você tem renda fixa, fundos Tem pouca renda fixa e bastante ações. Obviamente que as ações caíram bastante, as minhas ações, né? Machucaram bastante. Mas é renda fixa ou ações ou imóveis. Imóveis físicos. Imóveis, que acabei comprando assim para ter uma reserva aí, sei lá. A gente vai falar sobre isso já, fundos imobiliários, né? Vamos falar então um pouquinho, vamos falar agora dos cenários, vamos começar com juros, então falar um pouquinho de renda fixa. Como que você está vendo essa renda fixa hoje? Se você acha que essa taxa Selic cai esse ano ou se só cai ano que vem? Deve cair daqui a 2 reuniões, né? Em setembro, acho que cai. E acho difícil o juros se manter no patamar que está, porque as commodities caíram muito. A gente teve indicadores de inflação mostrando que a inflação arrefeceu muito. E, cara, a taxa de juros está no lugar errado. A taxa de juros nunca deveria ter ido para 13,75. Nunca deveria ter passado de 11 e está 13,75. Né? As taxas de juros futuras já estão mostrando aí que a taxa vem para 11, 10,5, 11. Também vai ser bem difícil de baixar de 10, né? Então, Sim. O mercado meio que já precificou metade dessa queda da Selic aí, né? Então, a Selic vem de 13,75 para... O mercado já precificou uma queda da Selic até 11,5, algo assim. Sim. Então... os menores do sinal, a Bolsa já... A Bolsa melhorou um pouco, né? A Bolsa já melhorou um pouco. E o PIB... previsão aí de 1%, 1 e pouco esse ano, né, puxado pelo agro, né, mas o pessoal botou o pé no freio bem forte aí com o governo do PT que está
fazendo muito retrocesso, propondo muito retrocesso, a galera se assusta, né? O empresário, ele tem medo, né, de algum movimento errado do governo prejudicar os seus negócios. Então, todo mundo está com meio que o pé no freio, né? Sim. E falando de bolsa, hoje está 108 mil pontos. Você acha que é um momento para ir comprando, todo mês ir comprando um pouco, ou espera, fica de fora, espera algum trigger? Cara, é difícil, assim, cada um tem um perfil, né? Agora, o cara que tem um perfil mais agressivo, né, para colocar uma parte em bolsa, tem muita coisa muito barata, né, que dá para arriscar. Pelo menos 20% da carteira, comprar aí em boas ações, boas empresas descontadas, eu não vejo risco, assim, porque daqui a 3 anos a gente tem outro presidente, né? E o cenário para renda variável tem que ser olhado no mínimo em 3 anos. Então, não é uma coisa que me assusta, tá? Eu acho bom para comprar, mas tem que ver se esse dinheiro, qual prazo, se esse dinheiro vai ficar aplicado, se esse dinheiro não pode ser usado para outra coisa, qual a necessidade dessa grana, porque às vezes a galera bota na bolsa uma grana que ela vai precisar, né? Aí a pessoa fica mal de cabeça, daí a ação cai, a pessoa resgata, daí a ação sobe, é difícil. Então, eu acho que para quem tem um perfil apetite e tem uma reserva, eu acho que dá para entrar já. Começar a se posicionar. Dá, sem dúvida. Setores. Você vê algum... Sim, setores que dá para entrar agora, setores que você tomaria mais cuidado? Cara, eu entraria nas empresas que estão... as de varejo, sem as que não estão para quebrar, né? Que tem ultra alavancadas, né? Eu acho empresas assim que tem uma condição financeira boa de varejo, dá para comprar um pouco. Até eu acho que estatais, o PT não vai botar a mão nas estatais, vai ser muito difícil o PT mexer nas estatais. A gente já teve uma sinalização, o Banco do Brasil está quase na máxima histórica. Sim. Essa era até a próxima pergunta, né? Petrobras, Eletrobras, você acha que... Banco do Brasil, eu acho difícil cair esses papéis, muito do que tá, assim... a gente está vendo os institucionais gringos aí comprando, nós já estamos em junho quase, e os papéis caíram um pouco, na verdade, assim, para um governo do PT, com todo esse retrocesso, achei que caíram pouquíssimo, na verdade. Então, se tu pegar alguns setores, construção, 1 ou 2, 3 empresas ali vão performar bem, mas tudo tem que fazer um stock picking ali, escolher bem, né, tipo... 300 no agro, né? A própria Vale na faixa de R$60, está 64 hoje, mas na faixa de R$60, depois comprar mais um pouco se cair mais, uma empresa boa que vai dar 15% de dividendo, né? Então assim, tem boas empresas com bons preços hoje e tu não precisa fazer muito esforço para encontrar, né? Então, claro que eu vou citar aqui algumas coisas, mas não... Cada caso é um caso. Vamos fazer um top 3, então a gente faz às vezes com alguns convidados. Tá. Um top 3, o momento da dica grátis, como você fala, né? Tá. Ações descontadas que você acha que... Descontadas. Sim. Tem ações muito boas que eu acho que vão continuar subindo, tipo Nubank. Acho que os caras são... na parte de banking aí... Do setor financeiro, você acha que Nubank... eu acho que, assim, como líder, né... descontado, eu acho o Banco Inter, que está valendo 0,4 patrimonial. É muito barato para um banco de crescimento. Um banco vai fazer 6 bilhões de receita esse ano. Esse papel, no mínimo, tá R$12 hoje, mas esse papel, no mínimo... Tava de graça, subiu acho que 30%, né? Subiu, tava 7, agora tá 12, mas acho que no mínimo o preço desse papel é R$30. Esse aqui, olhando assim de fora, acho que é difícil esse papel não subir. Difícil. O segundo, cara, eu compraria Petrobras hoje. Eu acho que Petrobras pode ser o patinho feio, dado que eu tenho uma expectativa de deterioração do governo do PT, né? Então, é uma mistura de papel extremamente barato, uma deterioração da política que os caras estão implantando aqui. Terceiro papel, eu compraria, mas não para curto prazo, um pouco mais longo, está na faixa de R$6, agora está R$6,40, mas Marfrig é R$6,
é realmente barato. Assim, uma empresa que tem dono, uma empresa que tem a Brasil Foods, que tem a Sadia, que tem a Perdigão, que tem a National Beef, que tem um faturamento de quase 160 bilhões, vale 3 bilhões, 4 bilhões na bolsa, é muito barato. Né? A empresa faturava 3 bilhões em 2006, quando abriu capital. E era o dobro do valor, valia o dobro a empresa do que hoje, que fatura 160. Então, assim, pode cair um pouco mais? Pode, mas assim, são empresas que acho que difícil, assim, acho muito difícil perder dinheiro no cenário. A Petrobras não importa muito se o juro caiu ou subir, né? Marfrig também não importa, que é mais exportação e tal, tem, né? Mas, e o Banco Inter aí é mais ligado à queda de juros. O juro vai cair, acho que o Banco Inter tem boa chance de dobrar do patamar atual que está. Tá aí, legal. Então, pessoal, anotaram aí, né? Banco Inter, Petro, Marfrig, essas são algumas das apostas aí de Rafael Ferri. Small caps. Como que você vê as smalls nesse momento? Acho difícil, porque quando o mercado melhora, entra mais liquidez, o pessoal compra a primeira linha antes, né? Então os grandes investidores compram a primeira linha sobe 30%, 40%, como aconteceu, né? A BTG saiu de 17 para 28, Nubank dobrou. Até o próprio Bradesco, né, que tem performado muito mal, foi bem, Itaú também foi bem. Então o pessoal privilegia as ações que tem mais liquidez primeiro, né? Então, mas você não vê uma oportunidade? Eu acho que quando começar a cair os juros dá para comprar. Tá. Então em setembro, primeira queda de juros, dia seguinte dá para entrar e comprar. E se tu pagar um pouco mais, não vai fazer diferença. Tá. Anotado, agora, vou fazer isso. Então. O Brasil, se der algum problema, pode atrasar um monte a queda de juros, né? Eu invisto através de fundo, né? Não sei se conhece o Trígono. Invisto através de fundo de investimento, que aí o gestor escolhe ali as small caps para mim e eu não preciso ficar me preocupando. Eles são muito bons, né? Porque toma muito tempo analisar empresas, né? Muito. Principalmente small caps. Você que o diga. É muito chato, é muito difícil, é complexo. E tu sempre erra, né? Acertar é raro. Sim, não, ainda mais small caps nesse momento, o risco é ainda maior, né? Exato. E tu sempre erra, sempre. É difícil demais, é difícil mesmo. Não é um negócio trivial, assim, mais um, dois, não tem. É difícil. Então, para fechar essa parte de bolsa, Ibovespa, você acha que faz sentido para quem está começando, tipo, investir no índice, no BOVA11? Acho que não. Não, né? Acho que não. Acho que quem está investindo mais longo, assim, poderia comprar um Small 11, assim. Que é o índice de small caps. Isso. Ou uma carteira recomendada. Não. Você não gosta de carteira recomendada? Não, acho que não funciona. Nunca vi uma carteira recomendada dar certo. Você já viu? Tem que olhar o track record da carteira, né? Não, o fundo é uma coisa, né? Carteira recomendada é outra, né? Fundo tem o track record. Carteira recomendada... o histórico da carteira. Assim, operar no simulador é fácil, né? Pode fazer aí, pega um simulador de bolsa e fica operando no simulador. O simulador tu sempre ganha, vai pra vida real pra ver se é igual. Não é. Entendeu? Uma coisa é uma carteira recomendada, simulada. Outra coisa é uma carteira real. São coisas completamente diferentes. Sim. Não são misturáveis. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? As pessoas acham, às vezes, né? Carteira recomendada, mas da operacionalização disso é difícil. Então, por isso que até a tua escolha aí de entrar via fundo eu acho mais certeira. Ótimo. Show. Vamos falar de Bolsa Americana, que eu sei que você acompanha muito também. Eu vejo muito na internet, principalmente os influencers, sempre falando de Bolsa Americana. Porque você tem que investir no exterior, que o Brasil é muito risco, olha o que está acontecendo aqui, você tem que mandar dinheiro para fora, dólar. Mas queria que você falasse se você acha que é o momento, de fato, de investir em Bolsa Americana, se está cara, se está barata. Eu acho que não. Assim, se tu olhar no longo prazo, é sempre o momento de investir na Bolsa Americana, né? Mas a gente teve uma queda muito grande, né? Pega as grandes de tecnologia, as FANG, né? Lá, Apple, Google e tal, as grandes de tecnologia estavam negociando no low do mercado a 18 vezes lucro. Agora está 33 vezes lucro. Cara, 33 vezes lucro é bem puxado, assim, para... né?
poxa, para uma economia que vai crescer 1% esse ano, e 1,4% esse ano, 1% ano que vem, segundo a FMI, acho difícil de crescer 1,4% esse ano, acho difícil crescer 1% ano que vem. Quer dizer, a gente vê uma economia lá que não necessariamente vai entrar em recessão, mas a gente vê uma desaceleração econômica, né? E a gente vê isso claramente no preço das commodities, né? A soja caiu de 230 para 100, o milho caiu 50%, o trigo caiu 50%, o petróleo caiu 50%, o minério caiu 40%, e tá com caras que vai cair mais as commodities. Então, assim, a queda de commodities, ela sinaliza uma economia global mais fraca. E se as commodities estão caindo todos os dias, não param de cair, a gente tem sim uma sinalização de uma economia mais fraca, né? E a Bolsa Americana, nesse patamar de valuation, 10% da máxima histórica, na minha opinião, na minha humilde opinião, tá bem cara, assim. Eu não vejo um prêmio para ganhar dinheiro nisso aí. Hoje estava, acho que quase 4.200 pontos. 4.200 pontos, acho difícil, cara, nesse patamar de preço fazer dinheiro. Difícil mesmo. E dólar a 5,07. Dólar vai ficar nesse patamar aí, 4,90, 5,10, 4,90, 5,10. Faz sentido comprar dólar abaixo de 5? Acho que... Ali 4,95, 4,92. Depende, tu vai viajar? Não vai, tu vai fazer proteção patrimonial. A proteção patrimonial é uma coisa para longo prazo, então não faz muita diferença o preço, né? Então, pagar 4,90 ou 5,20 faz zero diferença se o teu objetivo é proteção patrimonial. Agora, se tu vai viajar, eu pagaria o dólar no dia da viagem, pode estar um pouco para cima, mas eu acho difícil, assim, a Selic é 14, eu acho muito difícil o dólar subir. Aí em setembro a Selic vai começar a cair, aí o dólar pode começar a mexer, subir um pouco, mas difícil. É muito juro muito alto, entra muito dólar aqui para fazer carry trade e é difícil. Emendando nesse assunto, saiu uma emenda, né? O Lula falou que, o governo Lula, né, da tributação de investimentos no exterior, porque precisa aumentar a arrecadação. Você acha que isso vai gerar algum impacto negativo para as pessoas que querem investir no exterior? Ainda vai valer a pena? Eu acho que não vai passar. Você acha que não tem chance de passar essa proposta completamente descabida, sem noção, sem sentido. E, cara, nem vale a pena a gente comentar isso aqui, porque é um assunto que daqui a pouco deve morrer, então... Será? Eu sou bem informado na política. Fiquei feliz, hein? Fiquei feliz de ouvir isso. É difícil, né? É uma zona que os caras propondo o imposto sobre ganho de capital, uma coisa assim... Cada semana é uma notícia nova de um novo imposto. Completamente absurdo, né? Então, assim, com os parlamentares que eu conversei, os caras nem falam nisso, porque é tão absurdo que, tipo, não tem uma chance de prosperar. Não. Sim. Algum comentário sobre o arcabouço? Poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido muito pior, né? Acho que foi um arranjo ali do que deu para fazer, né? A política é sempre assim, né? Nunca é o ótimo, né? É sempre o razoável, né? O Brasil é uma eterna boia, né? Não voa e não afunda. Então o arcabouço é meio boia, não afundou e não voou, né? Não foi o pior trolha que poderia ser, e não foi uma coisa que seria excelente para o Brasil. Foi uma boia. Certo. O Brasil é uma eterna boia. Não, nota 6, né? Nota 7. 5, né? 5? 5. Nossa. Fundos imobiliários. Né? Falamos de bolsa, de juros, bolsa americana, dólar. Faltou os queridos fundos imobiliários, um dos temas mais buscados hoje no YouTube, junto com ações. Você comentou agora há pouco que você investe em imóveis físicos. Queria que você comentasse por quê, o que você acha de fundos imobiliários. Lembrando aí também, pessoal, um dos maiores investidores da Bolsa, né, o Luiz Barsi, é contra, não gosta de fundos imobiliários, não investe em fundos imobiliários. Então, queria ouvir a opinião de um trader, né, que está ali na outra ponta. Eu não tenho nada contra, assim. Eu acho que o Barsi, ele tem opiniões fortes. Ele, né, na verdade, é um pouco diferente do business, né, que ele tocou a vida toda, né. E eu sempre falo isso, né? A galera quer seguir a metodologia do Barsi, mas ninguém quer ficar 60 anos juntando dinheiro,
né? O Barsi tem 80 e poucos anos e o cara junta dinheiro há 60 anos e tem uma vida bem humilde, né? Então, assim, bem simples, né? Digamos assim, não humilde, simples. Então, assim, a metodologia que ele segue, até que o Buffett segue, são simples. Difícil é conseguir manter isso por 60 anos, 50 anos, né? Como ele fez. Isso é dificílimo, né? Sobre os fundos imobiliários, eu acho que tem boas oportunidades quando o mercado sacode, tipo de alta de juros. Eu acho que teve alguns fundos que caíram bastante, que abriram boas opções para a pessoa entrar e ter uma boa rentabilidade, 1% ao mês, 1,20 ao mês, 1,30 ao mês e tal. Mas, assim, se tu olhar o CDI a 1% líquido também, a LCA, LCI, né, perde atratividade o fundo imobiliário, né? Porque se o fundo imobiliário está pagando 1% líquido e a tua LCI paga 1% líquido, o fundo imobiliário dá uma cagada, cai 30%. A LCI não cai. Então, por que o cara vai comprar LCI? O cara teria que ter um prêmio para comprar o fundo imobiliário. Teria que ganhar muito mais que 1%. Se tu tem 1% líquido no banco, numa LCI, da Caixa Federal, a 1% ao mês, que não cai, e tu tem um fundo imobiliário que paga 1% ao mês, tu tem que olhar para esse fundo imobiliário e pensar, pô, esse fundo imobiliário pode se valorizar 30%. A minha LCI não vai se valorizar 30%. Só que pode também desvalorizar. E o que aconteceu ultimamente, nos últimos 2 anos, é que os fundos imobiliários se desvalorizaram horrores. Sim, desde 2019... Teve fundo imobiliário que é 40%. Fundo bom, fundo razoável, 30%, 20%, 15%. Então, além, ok, tu continua com as mesmas cotas, continua ganhando teu rendimento e tal, só que tu perdeu dinheiro. Então, num negócio que tu ganha 1% sem risco e 1% com risco, para tu ganhar com risco, tu teria que ganhar mais de 1%. Então, nesse momento, com a Selic muito alta, tá, eu não acho uma coisa interessante. Tá? Você acha que não é o momento de entrar agora? Por enquanto, não. Talvez lá na frente, quando a Selic... Mas quando a Selic cair, os fundos já não vão ter recuperado? Vão cair, mas assim, tu tá trabalhando pela rentabilidade, né? Então, tu tá entrando num fundo imobiliário que tá pagando 1% ao mês, né? E a Selic tá pagando 0,70, tá ganhando 0,30 a mais. Né? Aí tu troca. Agora, tu vai trocar por uma coisa que vai fazer a curva, vai melhorar. Não vai melhorar tanto assim, porque já está no preço. O juro futuro já está no preço de agora. Entendeu? Não vai ser uma melhora substancial das cotas. Né? Então... Já recuperou um pouco também, né? Já recuperou um pouco. Mas eu não vejo por que o cara comprar um fundo imobiliário com ele sair pagando 1% ao mês líquido. Líquida, o Itaú lá, pagando 1% líquido. Não vejo por quê. Então você prefere renda fixa? Não, hoje não por nada, mas assim, eu olhando um ativo que me paga 1% líquido e outro que me paga 1% líquido, esse que me paga 1% não cai, e esse pode cair 30%, eu fico nesse aqui, não tem muito segredo. Vamos mudar de assunto agora, falar um pouquinho de carreira. Tá. Queria que você falasse um pouquinho do TC, né? O sucesso foi muito rápido. Pra quem não sabe, o TC abriu capital na bolsa, né? Fez IPO recentemente, eu acho que faz 2021. Quase 2 anos. E aí o Ferri, não faz muito tempo, né, anunciou, foi um susto, eu tomei um susto. Quando eu vi, eu falei, cara, não, peraí, como assim? O Ferri saiu do TC? Assim, eu acompanhei toda a trajetória, vi quanto você fez parte quanto você ajudou aquilo ali a crescer. Claro, grande parte do crescimento foi você, o Buca ali, o pessoal que começou. Claro. Então foi um susto muito grande, assim, quando você falou que ia sair. Inicialmente o pessoal, muita gente começou a especular, é treta, brigaram, alguma coisa assim do tipo. Não brigamos, não. Na verdade é o seguinte... Ouvir de você. Cara, acho que é uma mudança de ciclo, assim. Eu tenho um valor lá, que é um valor alto, né, da minha participação. E eu tenho, uma ambição, assim, de ajudar o Brasil. Então, na época que eu saí, eu estava, assim, quase enveredando para a política, né? E aí a eleição só em 2026, então eu tô olhando aqui para trabalhar, fazer alguma coisa até lá e tal.
Você pretende entrar no eu pretendo. Eu tenho uma ambição, assim, não sei quando. Vai ser daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5, mas eu acho que no futuro, em algum momento. Mas ali foi só encerrei o ciclo, sabe? Eu trabalhei 7 anos, cansei de tocar, a empresa de capital aberto é muito difícil de tocar, é cansativo, tá sempre no limite, tu não pode te posicionar publicamente, eu tenho uma exposição absurdamente grande, então assim, vários temas que eu queria falar, eu não poderia falar e não posso falar ainda, porque eu ainda sou sócio, né? Então, isso incomoda, né? Tipo, um comunicador, né? Eu me considero um comunicador, então isso foi um fator assim que pesou para mim, assim, não poder dar opinião, não poder, né? E também acho que é cansativo, né? Encerrou o ciclo e aí eu consegui, assim, a galera entendeu também que eu queria dar um tempo, espairecer a cabeça e fazer outra coisa. E aí parecia que naquela época você trabalhava assim, você sempre falava nas lives, né? 16 horas por dia trabalhando. Trabalhava às 18 horas por dia, mais ou menos. Trabalhava muito. Era bizarro, assim. Trabalhava muito. Não sei como você aguentava, assim, tanta pressão. Trabalhava muito. Tem que ter um psicológico muito bom, né? Trabalhava muito e trading, cliente. Empresa, 100 mil clientes pagantes, bem, responsabilidade muito grande, muito, né? E aí depois de 2 anos, cara, dá uma descansada, dá uma espairecida e agora já dá uma melhorada. Alugar um iate mono. Exato. Como você sempre fala. Um iate mono. Um iate mono é caro demais, né? Você pode, Ferri. Se der o luxo, Ferri, por favor. Pior que eu não posso, Você cara. pode. Você não tem noção do preço. Você pode, Ferri. Você pode. Alugar, talvez. Comprar, não. Sim. Mais um assunto, acho que foi ali em meados de 2021, depois que o TC abriu as ações na Bolsa, saiu uma notícia, acusações muito sérias, saiu um vídeo, né, de uma atriz vestida de palhaço e tudo mais, fazendo acusações seríssimas. Eu lembro que acho que não lembro se foi no mesmo dia, as ações caíram, né, impactou ali. E eu queria saber o que você pode, não sei o que você pode falar sobre. Não posso falar muito, mas assim... Todas as acusações da bendita palhaça lá eram... todas as acusações eram coisas que vinham já de um concorrente do ETC, que era Empíricos, né? Ele citava aquelas coisas, né? Aquelas acusações que a palhaça fez contra o ETC nos vídeos semanais dele, né? Então... a gente basicamente sabia de onde vinha, né, o fogo, né, que a gente estava realmente incomodado com o sucesso do TC e tal, né, e aí agora está na polícia, a polícia está investigando, né, deve ter um veredicto em breve, mas é uma coisa muito triste, muito lamentável a postura dos caras que fizeram isso, né, a gente suspeita aí, tem muitos indícios, né, muitos indícios claros, né, que foram entregues às autoridades de que os mandantes, né, foram os caras da Empíricos, né, esses indícios foram entregues para a polícia está apurando, e vamos esperar a apuração da polícia para poder, né, ter um vazamento legal. As medidas necessárias. E agora eu queria que você falasse então dessa nova fase, né, você saiu do TC, iniciou aí, já começou com a mentoria. Que você falasse daqui pra frente. Vou fazer uma mentoria para clientes assim, com um ticket maior, gente que tem mais de 1 milhão, 2, 3 aplicados. E é uma mentoria de 1 ano que vai ter várias aulas, vários assuntos. Né? A mentoria custa de 20 mil até 40 mil reais, 20 ou 30 ou 40, dependendo do pacote que tu escolha. É 1 ano de mentoria, são áudios diários, que eu vou ter minha carteira lá, vou explicar minha carteira, vou me explicar as minhas operações de opções, outros professores vão dar aula sobre diversos assuntos e eu vou participar das aulas, pontuando onde que eu acho que as pessoas têm que olhar exatamente para elas entenderem bem cada assunto. Então, esse assunto aqui tu tem que entender disso, esse assunto aqui tu tem que entender disso, né? Isso eu vou pontuar bem lá nas aulas, né? Cada assunto vai ter um professor, então provavelmente tenha de 12 a 15 professores, só gente ultra high-end, né? Que vai dar aula na mentoria comigo. E aí tem o dia a dia, né? Comentários sobre política, sobre mercado, sobre eventos, né? Todos os dias. E a gente tem uma proximidade, né? Com
com os mentorados, conversar, né, tirar dúvidas e tal, e vai ter mais 2 ou 3 instrutores lá para ir tirando dúvidas e tal. É um produto um pouco diferente, vamos ver também, é a primeira turma aí, a procura tem sido boa, vamos ver como é que vai ser. Sim, assim que eu chegar no primeiro 1 milhão, já mandar o Pix. Já tava esperando uma mentoria aqui, já vendeu uma mentoria. Não, já tá vendida já tá vendida. O que mais que falta pro Ferri conquistar, que você vê aqui daqui pra frente? Você falou um pouquinho da política, né, que talvez seja aí um passo. Se eu fosse fazer alguma coisa no mercado agora, eu ia fazer alguma coisa para tentar disruptar o que tem hoje, né? Então, se eu fosse me envolver em alguma coisa, que tudo é muito custoso, requer gente, requer tempo, requer trabalho duro. Começar alguma coisa nova é muito difícil. Assim, a gente que fez uma empresa que saiu do zero e fez a IPO, a gente sabe a dificuldade que é essa de uma empresa gigantesca com 700 pessoas, RH, 730 pessoas chegou até o TC, né? Uma complexidade enorme, vários andares, vários programas e vários programadores, 300 programadores. É assim, cara, é um desafio muito grande, é uma loucura, né? E, pô, pra me envolver numa coisa dessa, teria que ser algo que realmente mudasse uma indústria, assim, sabe? Aí talvez eu botasse a mão, senão não é pra mim. Vamos aguardar, então, aí os próximos passos de Rafael Ferri. Pra gente finalizar, estamos chegando ao fim, pessoal. Não esquece do like, se você assistiu até aqui, deixa o like no vídeo. Bate-bola aqui rápido de perguntas. Small caps ou turnaround? Small caps. Small caps. Bolsa brasileira ou bolsa americana? Brasileira. Ações ou fundos imobiliários? Ações. Nubank ou Banco Inter? De upside, eu vejo mais upside no Banco Inter, mas como empresa, eu prefiro no Nubank. Imóveis ou fundos imobiliários? Imóveis, né? Você falou que tem imóveis? Eu tenho imóveis, mas por uma contingência, né? Depende do imóvel, depende do fundo imobiliário, depende da oportunidade. Cada coisa é uma coisa, né? Um hobby. Sem ser bolsa de valores. Sem ser trader. Treinar, fazer musculação. Ah, verdade. Agora você tá... atleta, cara. Atleta já. Bem lembrado. Opções ou ações? Opções. País que mais gostou de conhecer? Cara, eu gostei de vários, mas assim... Só um? Miami é uma cidade que eu moraria. Miami, Estados Unidos. Eletrobras ou Banco do Brasil? Eletrobras. Um livro pra vida, pra recomendar aí pro pessoal. Aquele livro que não pode faltar. Para vocês, os axiomas de Zurich. Bem sua cara. Para vocês, né? Teria que ser. É que o Axiomas de Zurich, o cara tem que ler umas 10 vezes para entrar aquela coisa na cabeça do cara. É difícil, porque são coisas simples, mas difíceis de replicar na vida real. Sim, parece ser simples, mas... É tipo o Barsi. Tipo a metodologia Barsi de investir. Ela é simples, mas ela é difícil de replicar. Né? Até eu falei isso esses dias, né? O cara falou, não sei o que, tu criticou o Barça. Eu falei, não critiquei, eu sou fã número 1 do velho. Eu sou fã mesmo, né? Encontrei a Luísa e tal, eu falei, cara, eu sou fã. Só que as pessoas têm uma análise analítica fraca, porque assim, é difícil de replicar o que o velho fez. Tanto é que tem um Barsi, um Lírio Parisotto, um Alceu Casara, e mais um outro velho aí, um velho que é referência, aí, um velho de 80 e poucos anos, que comprou a vida em interações. Quantos jogadores de futebol de primeira linha tem no Brasil? Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, são 4 caras que são Mbappé. É difícil, entendeu? Quantos jogadores de futebol tem amador? 30 mil. Entendeu? 50 mil, e profissional tem 10 mil. Quantos ganham bem? Ninguém. É difícil de replicar, então... Esse é o ponto, né? A gente tem que ter o senso analítico para ver o que é factível e o que não é factível da gente conseguir replicar.
Né? Então, basicamente é isso. E, cara, o mercado financeiro é um negócio que tem que estudar infinito. Quanto mais se estuda, mais difícil ele é. E é um fim nele mesmo, né? Tu estuda, não tem nunca fim esse negócio. E não tem só uma estratégia vencedora, né? Não tem uma estratégia... Isso é o mais importante. Exatamente. Né? Tem várias... Muita gente critica o trade. Pô, mas vocês estão vendo aqui, o cara tá na minha frente. O cara ficou multimilionário com trade. Com trade. Multimilionário. Então... É difícil, né? Cada um tem uma estratégia, né? Então, e tudo que eu perdi eu vou buscar também. Então, o cara que é vencedor, o cara busca. Então, é só questão de tempo. Sim. Mensagem final para de um trader vencedor aí. Acho que me acompanhem lá, @café_com_fr e estudem. O máximo que vocês puderem todo o tempo. Não tem caminho fácil, Não né? tem caminho fácil. Para nada na vida. Nada. Ferri, obrigado. Obrigado, gente. Um beijão. Até a próxima.